Esse vídeo, assim como todos os outros vídeos recentes do Hashtexal, são produzidos em português, mas tem duas faixas de áudio, uma original em português e uma dublada em inglês que você pode escolher, assim como também as legendas em inglês e português. Então, escolha aí a sua preferência e curta. Salvador, todo mundo sabe que é uma cidade incrível. Se não fosse, não teria recebido 9,4 milhões de visitantes no ano passado. Mas o que é que a capital baiana tem de tão incrível para quem chega de veleiro e desce para dar um rolê? O que é que a baiana tem? Me pergunto bastante como eu faço com encomendas, né? Esse aqui, por exemplo, é um ponto que o Mercado Livre entrega encomendas, então é só vir pegar aqui, fica uns dias aqui. Se for alguma coisa que não é disso, tipo correio e tal, dá pra entregar no correio e o correio segura uma semana também. E lá tá fechado, eu vou dar um rolê aí pra conhecer a Barra aqui, enquanto tô esperando abrir, fecha pro almoço. Até tênis eu tô usando aqui, cara. Você vê como as coisas mudam quando a gente chega na capital, hein? Bom, já sabe o que aconteceu aqui, né? Não precisa nem contar. Vamos conhecer a Barra. A Barra é onde começou Salvador. Foi aqui, em 1549, que Tomé de Souza desembarcou e então começou a ocupação portuguesa da região. Não é lá muito abrigado para ancorar com o veleiro por aqui, mas é um lugar que vale a pena desembarcar para conhecer. É uma região com muitos turistas e para nós que vimos de lugares escondidos no sul da Bahia, é um choque. Mas é inegavelmente bela e com um clima muito legal, cheio de histórias e águas transparentes. Por ser tão importante na história do Brasil, é um bairro fantástico para quem ama a história, como este forte que protegia a cidade. No século XVII, uma frota holandesa tentou invadir a Bahia e esse ponto foi essencial para a defesa de Salvador. Mas essa estrutura atual aqui com parapeitos à barbeta é de 1638. E hoje, sem guerras, é um contraste interessante com as águas transparentes e os turistas lá embaixo. Sempre a entrada dessas barritas aqui, cara, são muito estranhas. É muito apertado. Tipo, eu caibo aqui. Eu não consigo entrar aqui dentro, mas a entrada é bem apertada. Já entrei em outras menores, mas essa aqui é apertadinha a entrada também. Na revolta da Sabinada, houve a ocupação desse forte. Uma das muitas revoltas do período em que Dom Pedro II esperava para atingir a sua maioridade. Esse forte é de 1614, cara, Forte Santa Maria. E ele fica no ladinho aqui do Farol da Barra, que é o Forte de Santo Antônio. E nesse outro lado aqui dá pra ver o Forte de Santo Antônio da Barra. Vamos lá, né? Vamos conhecer. Olha, ali tem um canhão inteiro que parece ser um morteiro, cara. É até bem engraçadinho, né? É uma praia urbana, mas com água bastante transparente. Eu não mergulhei aqui ainda, mas deve ser um mergulho fantástico de snorkel. Com tantas pedras assim, deve ter muita vida. Mesmo sem mergulhar na água, há piscinas naturais bem legais que valem a pena dar uma olhada. Cara, um prédio mais lindo que o outro em Salvador. É incrível. Se não é a cidade com os prédios mais lindos, é uma das. Então cheguei talvez no lugar mais histórico do bairro, onde foi feito o primeiro farol das Américas, ainda em funcionamento. O Farol de Santo Antônio. Isso representava um feito tecnológico imenso para a época. Construir uma estrutura assim, longe da Europa, em uma época usando cartas náuticas precárias e apenas a navegação astronômica, um farol tornava muito mais fácil encontrar a Barra da Baía de Todos os Santos, mesmo se estivesse navegando à noite. Dentro do prédio funciona o Museu Náutico da Bahia, com um acervo que mostra como era o dia a dia do funcionamento do farol ou do Forte do Santo Antônio onde ele fica. Dá para ver como é que era um depósito de pólvora e as munições que eram usadas nos canhões. Mas não é só isso. Tem algo que eu acho ainda mais interessante e você vai ver daqui a pouco. Legal que esse não é o primeiro farol brasileiro, esse é o primeiro farol das Américas. Dá para ter uma ideia da energia desse lugar aqui, né? De transformações, de coisas boas e ruins, tiveram muitas batalhas aqui, né?
Mas é um marco importante, sem dúvida. Imagina, né, você navegar no mínimo 30 dias, mas provavelmente mais, sei, 60, 90 dias, para encontrar esse farol aqui do fim do mundo, né? Pelo menos do ponto de vista dos portugueses, não das pessoas que moravam aqui. E encontrar essa edificação aqui. Deve ser incrível enxergar uma luz, não sei se era intermitente na época, mas depois de dias no mar, encontrar isso devia dar uma grande alegria, cara. Eu fico imaginando, porque se a gente fica, sei lá, 3 dias no mar e quando chega já é incrível, e hoje com o GPS e tudo, imagina na época. Que lugar, né? Que pedras incríveis, que mar é esse, né? Claro que hoje deve estar um pouco mais deteriorado, né? A vida marinha, tipo, perto do que, sei lá, Noronha, sei, algum lugar assim, mas mesmo assim a Bahia tem praias, tem águas muito limpas, eu acho que deve ser bem legal. E é muito bonita, bem verde. Esse lugar está cheio de pistas do que já foi por todos os lados. Esse aqui agora está com o melhor acesso das que eu tive aqui, ó. Até aqui dá pra... Os furinhos aqui são bem pequenininhos, né? Mas tem um acesso muito bom. Diferente, gostei. Há itens muito bem preservados aqui, como esses canhões. Legal que esses canhões aqui, pô, tem o nome do cara que fundiu, cara. Matias Scarfini, 1649. E a peça ficou submergida, afundou, né? De 1668 a 1975. Talvez por isso conservou tão bem, sei lá. E aqui começa a parte que eu particularmente mais gostei. Olha só o sonar da época. Os caras enchiam isso aqui, ó, com sabão. E aí pegavam uma amostra do fundo. Olha o quintante. Precursor de sextante, ó. É bem semelhante, tem muita. É bem parecido. E aqui teodolitos, que são mais ou menos a mesma coisa, mas para terra. Ver uma série de instrumentos históricos de navegação super bem conservados assim em um só lugar foi uma grata surpresa. Nunca tinha visto de perto um astrolábio ou um octante, instrumentos que foram evoluindo até chegar no sextante, que eu tenho a sorte de ter um aqui no bar. Aliás, no museu há sextantes lindos de metal de vários modelos diferentes. Uma tecnologia de outra era, que agora parece distante. Mas foi justamente por causa dessas tecnologias, que a maioria hoje não dá muita bola, é que foi possível aproximar o velho e o novo mundo. Olha, esse aqui é um navisfério. Não é um globo, mas sim um navisfério que mostra a posição das estrelas. A evolução das cartas náuticas brasileiras é algo que me encanta também. E é interessante notar que alguns nomes de ilhas ou canais são mais antigos do que o próprio nome Brasil. E quando você sabe navegar e olhar essas cartas, dá ainda mais admiração ao que séculos atrás eles conseguiram fazer. Praticamente não há notação de profundidades nessas cartas, o que torna muito difícil navegar. Esse aqui é um manual de como encontrar a latitude com a mão, usando a estrela polar. E aqui há um almanaque mostrando a declinação do Sol em cada dia do ano, que fazia parte das instruções. Coisas que faziam parte do dia a dia de um piloto em uma caravela desse tipo, no século XVI. Esse tipo, com as velas latinas, conseguiam andar um pouco contra o vento, o que criou novas rotas e abriu o mundo para os portugueses. Quando as rotas já eram conhecidas, vinham barcos maiores, como as naus. E mais tarde, os navios negreiros como esse. É necessário olhar com maturidade e entender que esse contato dos dois mundos claramente trouxe coisas boas, mas também coisas ruins. Embora a escravidão seja uma mácula que existiu em quase toda a história humana, esse período da escravidão ocidental foi baseado em uma justificativa racial, hereditária, com pouquíssimas chances de libertação. Isso deixou uma marca profunda na nossa sociedade.
de uma maneira que talvez não fosse presente na escravidão dos gregos ou dos romanos. Essa pintura demonstra a restauração da Bahia, narrando as fases da retomada portuguesa de Salvador em 1625, após ela ser atacada por holandeses a comando de Nassau. No Brasil, a gente parece bem distante das guerras, mas o nosso país foi palco de muitas batalhas importantes e que definiram parte da história do mundo. Se Salvador fosse tomada, eu diria que é bem provável que o Nordeste do Brasil inteiro hoje falasse holandês, como Suriname, que se emancipou somente em 1975. Foi um dos acervos de museu mais legais que eu já vi para quem é velejador, especialmente quem gosta de história da navegação. Eu mesmo gosto bastante. Boa parte desse acervo foi recuperado de naufrágios aqui perto na região, o que torna, para mim, ainda mais legal. Dá para tentar imaginar como era a vida há séculos atrás, tentar imaginar as pessoas que usavam esses pratos, talheres, e tendo essa experiência de conhecer o mar como a gente conhece, todo o acervo ganha um outro significado, na minha opinião. Esse era um esquema de mergulho, de resgate de naufrágios no século XVI. Eu nem sabia que existia isso naquela época. Ânforas de azeite, âncoras de barcos simples de uma outra época. Esse era o iate paraibano, o primeiro navio de serviço hidrográfico da Marinha Brasileira. Eu imagino quantas cartas que a gente tem hoje que não começaram a ser desenhadas a bordo dele. Esse era um barco típico do Recôncavo, semelhante às praus das Índias Holandesas, onde hoje é a Indonésia. Canoas à vela eram muito comuns na Baía de Todos os Santos também, e com essa bolina lateral que permitia andar contra o vento. E os saveiros, obviamente, como esse de popa cortada. Ou então esse outro saveiro rabo de peixe. Durante 11 anos nesse canal eu falei sobre muitos dos conhecimentos importantes para alguém que quer ter uma vida em um veleiro, como a que eu tenho e muitas outras pessoas que eu entrevistei por aqui. E não são poucas as coisas que a gente precisa aprender. Navegar, ter noções de mecânica, elétrica, meteorologia, um espectro tão grande de coisas como saber sangrar um motor a diesel ou fazer uma receita de pão. E eu vejo também muitas pessoas fazendo grandes mudanças na vida. Muitas me mandam mensagem aqui no canal, vendendo patrimônio para ter uma vida diferente, mais livre. E essas coisas que todo mundo que assiste o Hashtag Sal acredita e procura. E que valem muito a pena. E saber gerir, administrar esse patrimônio, independente do tamanho que ele tem, fazer ele trabalhar para te ajudar a realizar esse sonho, é obviamente algo fundamental também. Você sabe disso, todo mundo sabe disso. Mas nem sempre a gente para fazer algo a respeito. Ou quando a gente faz, nem sempre tem o conhecimento para fazer a coisa certa. Eu mesmo já fiz muitas bobagens a esse respeito na minha vida. E já perdi muito dinheiro com gerentes que fizeram escolhas que não tinham a ver com o que eu precisava de fato, mas tinha muito mais a ver com que comissão ele ganhava ou bater as metas da empresa dele. Eu simplesmente não tinha conhecimento para saber o que estava sendo feito com o meu dinheiro, que eu ganhava trabalhando, não tinha o preparo para isso. Eu tenho certeza de que alguns aqui já passaram por isso também. E eu acho que hoje eu tenho uma noção um pouco melhor disso. Tô longe de ser um especialista, mas sei um pouco mais. Eu aprendi algo por experiência, claro, mas custou bastante caro para mim aprender só assim pela experiência. Algo muito legal que eu fiz no ano passado foi ter feito um curso, um programa de 8 semanas nesse universo, que é um universo tão amplo ou mais do que as coisas que você precisa aprender para morar em um veleiro. E mesmo depois de uma semana nesse curso, eu já tinha aprendido vários aspectos de como eu deveria me organizar financeiramente. E eu fico pensando, sei lá, como poderia estar minha vida agora se eu soubesse isso uns anos atrás. Eu perdi infinitamente mais dinheiro pela falta desse conhecimento do que o valor do curso. Mas não adianta ficar também olhando muito para trás. Não é nenhuma promessa milagrosa, é entender o suficiente para ter controle sobre a sua vida e saber administrar da melhor forma possível as possibilidades, as oportunidades que você tem na vida. O curso da UVP são 8 semanas e você ganha ainda acesso durante um ano a vários outros conteúdos extras e ferramentas super úteis para você aplicar tudo que você aprendeu.
E para fazer é só acessar esse site que aparece aqui na tela, ou na descrição também tem um link que você pode clicar e comprar. E o legal é que, se por algum motivo você não gostar do curso depois que ele terminar, eles te devolvem totalmente o dinheiro, mesmo depois das 8 semanas de curso, durante o período de 1 ano. Então, não tem muito como dar errado, né? A UVP foi eleita ano passado como a melhor consultoria de investimento pelo BTG Pactual. Então, eu acho que vale bastante a pena. Então foi hora de entrar no primeiro farol construído no Novo Mundo, ainda em operação. Todo farol que eu já entrei é uma espécie de museu, só que ainda funcionando. Houve um farol construído antes, também no Brasil, o Palácio Friburgo, em Recife, mas não está mais em operação. Essa é também a segunda construção desse. Havia uma primeira de taipa com uma lanterna envidraçada de bronze. Hoje há um mecanismo do século XIX, mais precisamente de 1889. E ainda é preservado esse mecanismo que fazia o sistema girar, para dar o ritmo do farol, que é movido por um pêndulo que precisa de corda depois de algumas horas, que era trabalho do faroleiro. É claro que hoje há um mecanismo elétrico para isso, mais moderno, mas o original se mantém com um backup funcionando até hoje. Dando uma saída, é óbvio que a vista vale a pena e dá para ter uma boa vista do bairro e das praias que são muito lindas. Pro tamanho da cidade que Salvador tem, é impressionante que ainda estejam assim. Essas construções em ferro fundido do século XIX são uma obra de arte e é incrível como duram até hoje na beira do mar. Aqui perto de onde eu estou ancorado, no Mercado Modelo, tem o outro lado dessa história. Caminhando um pouquinho, lá no final do Pelourinho há uma rua de comércio popular com casas super antigas. Em uma delas fica a Casa do Benin, um pedacinho da África aqui no Brasil. Benin, que antes era reino de Daomé, é o lugar onde mais saíram escravizados para o Brasil. Uma das histórias mais tristes que a humanidade já viu. Mas aqui eu encontrei uma certa leveza no acervo. O que também eu acho importante, porque foi demais conhecer um pouco dessa cultura, a alegria e a arte desse povo. São enormes as ligações culturais que o Brasil tem com o Benin. O acarajé, por exemplo, existe lá, só que sem o A, é apenas carajé. Mas, pelo que eu li, é a mesma coisa. Essa arte mostra o período de cada reinado do reino de Daomé. E assim como há a Casa do Benin no Brasil, há também a Casa do Brasil no Benin, na África. Porque várias pessoas, após o fim da escravidão, voltaram ao continente africano e levaram a cultura brasileira para lá. Algo que quase ninguém sabe por aqui. Identificar esses elementos africanos na cultura brasileira, imagino que é algo que tem um espaço enorme para estudo. No Pelourinho, junto ao som dos tambores, das festas, há uma densidade histórica por aqui. Às vezes em uma loja, um nome de rua, um cartaz, você tem a chance de compreender algo na cultura brasileira que nem sonhava entender. Embaixo, no subterrâneo do Mercado Modelo, há algo à mostra que ficou escondido por anos. Esse lugar é uma galeria de arte, não um museu na verdade. Mas por um motivo que eu não sei explicar direito, ele tem um pouco essa função na minha mente. Só que de um jeito diferente. Ao descer no subterrâneo do mercado, parece que estamos entrando no subterrâneo do nosso conhecimento histórico, da nossa cultura. É aquele tipo de sonho que você sabe que é sonho. Mas atrás dele, há uma verdade às vezes mais carregada de realidade do que as outras verdades que você tem quando está acordado. Nesse cenário, a obra Lágrima de Vinícius S.A. te leva a um lugar na mente muito escondido, profundo, como é frequente na boa arte. Te leva a pensar em algo que já está aí dentro de você, mas que nem sempre é fácil de puxar do almoxarifado das lembranças, de acessar ela. Essa mistura de influências africanas e europeias, esse sincretismo que eu arriscaria dizer que está na fundação da cultura baiana, aqui fica fisicamente
na fundação de algo, desse prédio. E isso tem uma simbologia enorme. Visitar esse lugar parece aquele filme Divertidamente, uma animação, que tem uma representação simbólica de algo que a linguagem geralmente não consegue descrever. Mas aqui, ao invés de ser sobre a personalidade de um adolescente, é sobre uma mentalidade coletiva, sobre uma cultura. Há fotos incríveis dessa ancoragem aqui e o passado de Salvador. Olha a construção do mercado. E o legal é que dá pra ver os navios, a vela lá, ó. Na época o comércio era feito a vela. Demais. Os veleiros nesse lugar têm uma longa tradição. Eu aposto que era o principal meio de transporte no passado. Ah, como eu queria voltar no tempo e velejar em um desses veleiros de transporte. O quanto igual ou diferente deveria ser o jeito de velejar se comparado com o nosso. Os termos eu acredito que seriam bastante diferentes. Uma das coisas incríveis de se morar em um veleiro é poder estar com a sua casa a poucos metros de tudo isso. E é surpreendente também como tem uma tranquilidade enorme aqui, que pisando em terra a poucos metros já não é igual. A Ana Lívia acabou de fazer aqui, ó, os armários agora com tipo um papel de parede que pode umidade. Pô, ficou bem legal esse armário agora, hein? Ó, tem uma texturinha aí. Parabéns, amor. Parabéns. Pô, outro esquema, era fibra direto ali. Ficou massa. Mas a gente ainda faria outras coisas bem mais agitadas aqui em Salvador. Estamos indo no show do Gilberto Gil, última turnê. 82 anos, cara, hein? Eu não sou muito de ir a shows, na verdade. Para alguém que já foi músico, é até um absurdo falar isso, né? Mas ver o show de uma lenda como Gilberto Gil, já com 82 anos, o que talvez seja a sua última turnê, e aqui em Salvador, na casa dele, era algo importante demais para deixar passar. E dá pra gente combinar aqui agora que ir em Salvador para visitar e não ter alguma atividade relacionada à música é de certa forma perder algo. Não importa, tem vários estilos musicais aqui, não importa qual que você curta. Consegui fazer um encontro para apoiadores do Hashtag Sal também, lá no Porco Stick House. E devo fazer outro ainda esse mês, quem sabe no outro. Aqui no encontro do Hashtag Sal e eis que chega isso, cara. É muito bonito. Meu Deus do céu. Cara. Tinha uma linguiça aqui boa pra caramba, né? Uma panceta, né, que já foi nem prato aqui mais. Mas agora aquilo ali, cara. Rapaz. O meu super abraço a todos que apoiam o Hashtag Sal. E se você quiser apoiar também, clica no link da descrição aí ou escaneia o QR Code aí na tela. O que Salvador tem? Tem uma mistura poderosa, colorida, às vezes violenta, mas quase sempre gentil de culturas e mundos diferentes, como poucos outros lugares da Terra. É um turbilhão de palavras, sons e ações que criou artistas incríveis, que inspiraram o resto do Brasil e o mundo, não só agora, mas há séculos. E chegar aqui em um veleiro é a chance de viver a fantasia de fazer parte um pouco dessa história, mesmo que apenas por umas semanas. Recado importante, o Hashtag Sal só existe por causa da ajuda de muitos de vocês.
Se você acha que a gente merece, se você quer e se você pode, acima de tudo, ajudar, deixe qualquer quantia lá no Apoia-se. R$10 para muitos não vai fazer tanta diferença, mas para nós faz uma diferença enorme para conseguir todo domingo tá às 10 da manhã com o episódio pronto para você manter o barco, né, manter as pessoas que ajudam a gente a fazer o Hashtag Sal. Eu não faço sozinho hoje. E se você já assistiu vários episódios, pode ser que o Hashtag Sal signifique alguma coisa para você, fez diferença na sua vida em algum momento. E se for o caso, pensa nisso com carinho, tá bom? Até daqui a pouco no grupo, ou então no próximo domingo às 10 da manhã.